Ensinar nossos filhos a trabalhar não é sobre produtividade, é sobre santidade. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Trechos Marcados, Corações Tocados. E hoje nós vamos refletir no trecho marcado deste livro. Ensine seus filhos a trabalhar. Vamos lá, o trechinho? Diz assim: o trabalho é bom para as crianças. Há muitos benefícios, embora precisemos estar atentos para não sobrecarregar nossas crianças. Quando as crianças são incluídas no trabalho familiar, elas também são incluídas nas atividades da família. Elas se sentem úteis e valorizadas, o que as faz se sentirem dignas e felizes. Ademais, o trabalho ajuda a desenvolver habilidades para a vida. Crianças aprendem sobre obediência e autodisciplina. Os pequeninos enxergam o trabalho como diversão. O trabalho é um uso sábio do tempo e permite aos membros da família passarem tempo juntos. É honroso trabalhar. Pois é, no início do livro, a autora ela já faz esse lembrete de que o trabalho já existia antes da queda. Né? O trabalho não foi um castigo dado a Adão e Eva porque foram expulsos do jardim. Sim, como toda a criação, o trabalho já existia, já estava ali nos planos do Senhor, que a gente trabalhasse. Não é um castigo, não é uma obrigação a se fazer como por punição, né? Porque a criança fez algo de errado. Mas o trabalho é bom, porque foi Deus que criou, e tudo que Deus criou É bom. é bom. Essa perspectiva teológica é muito importante, porque hoje é muito comum este erro teológico. Dizer que o fruto do pecado, o fruto da queda para Adão é o trabalho. Como se o trabalho só passasse a existir depois da queda. E isso não é verdade. Deus faz um jardim e Deus dá uma ordem ao homem. Ele diz que o homem deveria lavrar e guardar o jardim. Ele diz que o homem deveria dar nome aos animais. Imagine como isso foi trabalhoso. Imagina. Como Adão teve que pensar, como Adão teve que verificar todas as características daqueles animais que existiam naquele momento e dar nomes àqueles animais. Então, Cuidar foi um do trabalho, jardim. cuidar do jardim, cuidar da própria esposa, que Deus também dá essa ordem a Adão, a própria Eva cuidar do seu esposo. Então, todo o trabalho estava envolvido ali na criação, no jardim do Éden. Então, é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Não existe essa ideia não é correta de que o trabalho é fruto do pecado. Primeiro ponto. Então, o trabalho, como você começou dizendo, ele não é só sobre produtividade, é sobre santidade. O Senhor Não é sobre usa o ganhar trabalho, dinheiro, não é sobre fazer muitas coisas, ser reconhecido. O Senhor usa o trabalho para nos tornar mais santos. Nesse processo de santificação que nós vivemos até a eternidade, até que o Senhor, nos dê um corpo glorificado. E eu super acho que a gente vai trabalhar no céu. Acho que a gente vai ter muito trabalho para fazer no céu, muita coisa boa, mas não vai ser mais penoso, não vai ser difícil, não vai ser, o Não suor vamos esperar pela do teu rosto. sexta-feira, pelo feriado. Não vamos esperar, porque todos os dias serão maravilhosos, todos os dias serão bons na presença do próprio Deus. Então nós trabalharemos com alegria, nós trabalharemos sem ser pesado, sem ser um fardo, porque algumas vezes também o é, e nós também não podemos romantizar isso, Sim. né? Não é que sempre é bom, sempre é fácil, isso não é verdadeiro. E eu acho que esse tempo, nessa nossa série, né, Trechos Marcados, Corações Tocados, o que a gente tem tentado trazer aqui é o equilíbrio. Sim. Claro, não é uma regra para sua família, para sua casa. Nós mesmas, né, ao longo dos anos, quantas vezes a gente muda a maneira de fazer algumas coisas, de gerenciar. Essa mudança, né, me lembrou de que a gente precisa de um renovo de mente, né? A gente precisa de uma renovação, né, na forma do Senhor, a gente não se conformar, porque a gente
cresce aprendendo isso, né? Uhum. Que trabalhar, você precisa trabalhar para se sustentar, você precisa trabalhar Para ser alguém, na como se a vida. sua identidade estivesse no trabalho. Você precisa trabalhar. E como cristãos, nós aprendemos que não é assim, né? Não foi o propósito do Senhor criar o trabalho para isso exclusivamente. A finalidade do trabalho, o propósito para o qual o trabalho foi criado, não foi para isso. Claro que a gente deve sim receber pelo suor do nosso trabalho, que é o sustento da sua casa, que é o Sim. sustento da minha casa, que o trabalho tem sim, ó, suor, tem dificuldades, tem coisas que às vezes até nos fazem chorar, né? A Com pressão certeza. em alguns, né, ambientes de trabalho, a pressão, o cansaço, a exaustão. Então, isso é real, né? Existe isso. Estamos no mundo caído, né? Não estamos no nosso corpo glorificado, não estamos no céu ainda. E o fato do trabalho, né, ser que a gente precisa aprender ter esse conceito correto do trabalho, a gente também precisa ter o conceito correto do descanso. Sim, Porque exato. faz parte, né? Exato. O trabalho, o descanso faz parte também da criação. São duas coisas distorcidas, muito sérias e que trazem muitos danos no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento uns com os outros e com o nosso próprio corpo. Sim. Quando a gente entende trabalho de forma errada e descanso de forma errada. Mas voltando à finalidade do trabalho, é uma das ferramentas que o Senhor usa para virtudes, Exato. né? Assim, para que a cultivar gente virtudes. cultive virtudes dos nossos filhos. E o lar é um ambiente, não existe outro ambiente mais formativo do que a sua casa, né? A família, o lar, em todos os aspectos, né? Para lidar com os relacionamentos, para aprender sobre servir ao outro, sobre cuidar, sobre organizar, planejar, servir, trabalhar, se doar. Assim, no lar é que as crianças recebem essas instruções iniciais e que isso é necessário, né? Os pais não podem negligenciar isso, não podem desperdiçar esse tempo, esse convívio familiar como uma escola, né? Uma escola da vida, né? De coisas essenciais. Tem um ditado que as pessoas falam assim: o mundo lá fora, aprenda que eu estou ensinando, porque lá fora, e quase que eu entrava em uma fria com esse ditado, falando uma coisa com os filhos, aí a gente falando, olha, que precisa ouvir as instruções que a gente dá, que a gente está ensinando assim e tal, tem que ter cuidado, porque as pessoas lá fora, elas são ruins, existem pessoas que a gente não conhece, podem fazer alguma coisa que é danoso a elas, que é perigoso e tal. Aí, um dos meus filhos foi dizer aos meus vizinhos que eu tinha dito que as pessoas que estão fora da minha casa, que estão aqui na rua, são ruins. Meu Deus! Uma conversa assim, não, minha mãe crianças sendo Só crianças. Que, como a gente se conhece, né, eles sabiam que eu não iria dizer isso, mas foi um episódio engraçado, né, a interpretação que ele teve, esse bem literal, e a interpretação que ele teve em relação a isso, né, desse ditado de que a gente diz que lá fora as pessoas vai ser mais difícil, você vai ensinar, você vai aprender de uma forma mais dolorosa, aprende do jeito que eu estou ensinando, porque a gente tá aqui tentando, dando o nosso melhor, com todo o nosso amor, para que você aprenda e tal. E quase que eu entro na fria nessa situação, mas deu certo. Graças a Deus. E tem a ver com gerar nos nossos filhos obediência, disciplina, virtudes da diligência, da perseverança, de você fazer algo errado e refazer aquilo que foi feito errado. E é claro que aqui, como a autora, né, começa dizendo que não está relacionada a sobrecarregar nossas crianças, não é isso. Até porque você vai fazer de acordo com a capacidade da criança, Exato. né? Não subestime porque elas são capazes de muitas coisas, né? Mas é assim, você de fato ensinar o seu filho, eu ensinar os meus filhos que eles pertencem a uma família, que eles são úteis nessa família, que eles têm valor nessa família e que eles precisam sim
também valorizar essa família, valorizar a casa, valorizar tudo aquilo que Deus tem nos dado, tem colocado sobre as nossas mãos, é ensinar sobre mordomia, ser um Sim, bom mordomo verdade. de tudo aquilo que nós temos, começando pela nossa casa, a roupinha deles, o quarto deles, Os os brinquedos brinquedos. deles. Então, os livros, é começar a ensinar pequenas coisas para manter a casa também em ordem, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de beleza, e E Deus se lembrar importa com isso. que sempre que o Senhor que nos concedeu, né, tudo isso, esse privilégio. Um caos também, né, é que uma das orações a gente agradecendo pelo almoço, porque o Senhor tem nos dado comida e tal, e uma das crianças assim, não, foi papai que comprou a comida, não foi Deus que trouxe a comida. Aí você vai fazer toda, você aproveita a oportunidade para explicar, mas acaba que vai acontecendo isso, né? Assim, não foi Deus que deu, né? A gente tem que relembrar isso, que tudo que temos foi a graça do Senhor, né? Foi dado pelo Senhor. Exato. E de maneira assim, bem prática, o que nós podemos fazer para que os nossos filhos comecem a nos ajudar em casa? Então, assim, vamos pensar em crianças de faixas etárias diferentes, crianças de 2 aninhos, como por exemplo o meu Tiaguinho, vai fazer 2 aninhos em setembro. Então, que tipo de atividades ele pode fazer para começar a ajudar no trabalho Sabe em uma coisa, casa? Letícia, que é importante a gente. É a questão do exemplo também. Sim. Lúcia, que também tem 2 anos, ela sempre quer imitar alguém que está fazendo alguma coisa. Então, se eles estão levando a roupa suja que está no quarto para a lavanderia, ela diz: cadê a minha? Aí ela pega um montante de roupa e ela vem trazendo e coloca lá. Ela consegue, ela tem 2 anos só. Quando também estamos recolhendo a roupa, ela pega a roupa lá e vai colocar lá na cama, faz esse trajeto, sabe onde coloca, quando quer subir para lavar a louça, sabe que tem que pegar sabão, água, você sabe fazer essas conexões, que eu preciso da esponja, do sabão e da água, e começa a lavar. Então, assim, tem coisas que eles não conseguem de uma forma perfeita executar, não uma E que execução nós vamos ter perfeita. que refazer E tudo muito bem mais por trabalhoso, isso. e a gente vai ter que refazer, mas faz parte desse Exato, processo, exato. né? Isso também tem a ver, eu vou falar sobre isso, mas eu quero que a gente volte a cada faixa etária, assim, que a gente Sim. pode, né, sugerir Que para os nossos inclusive filhos. ela também sugere isso, né? Que a gente faça essa Mas, menina, esqueci o que eu ia dizer. de 2 anos, Tiago, eu interrompi Não, você. que eu ia falar outra coisa, mas enfim. Vamos voltar então a isso, em algum momento eu me recordo. Mas então, o que as crianças poderiam fazer, o que a gente pode colocar, né? Cada criança para fazer. Então, por exemplo, né? Você citou a idade, né? De 2 aninhos, que é mais ou menos Tiago e Lúcia. Então, Tiago também tá ali brincando. Filho, vamos guardar os brinquedos, vem com a mamãe. Lembrei a questão de refazer. Dá muito trabalho, dá muito mais trabalho. E na correria do dia a dia, a gente nem tem tempo para isso. Sim. Então, assim, a minha realidade, né, eu trabalho com escola há muitos anos, mais de 20 anos eu estou no contexto de escola e trabalhando com diversas faixas etárias, já trabalhei de todas as faixas. E assim, nós vemos que ao longo dos anos, nós temos crianças mais dependentes. Crianças que não sabem amarrar cadastro. Crianças que às vezes não sabem colocar uma roupa. Não sabe abrir a bolsa para pegar o material. Não sabe abrir a bolsa para pegar o material, não sabe organizar a sua estante, não sabe organizar a sua mesa. Crianças que não têm noção de espaço. Crianças que não sabem correr, às vezes. E crianças, eu tô falando assim, crianças quase adolescentes. Eu tô falando de 6º ano, 5º ano, enfim. Essa transição, né, dos 10, 11, 12 anos. Então, habilidades que são simples, habilidades que às vezes você precisa desenvolver quando você é bem jovem, bem assim, né, criancinha ainda desde a mais tenra idade, e que você não desenvolve. Por quê? Porque nós estamos numa correria tão frenética que é muito mais fácil eu fazer assim com a minha filha. Filha, mamãe vai te vestir. Sim. E aí eu ir lá vestir ela. E eu colocar toda a roupa, e eu arrumar o cabelo, Tem a correria e eu botar sapato. e tem outro fator aí. Super proteção. Sim. Que é assim, às vezes a gente não tem noção do dano que causa na criança quando a gente protege ela demais. Porque
a gente tem que fazer isso com os filhos, né? Fazer com que eles cresçam com independência, autonomia, desenvolva e que ele consiga fazer sozinho coisas que dependam menos de mim. Só que acontece, né? É nítido essa superproteção de pais que querem ou que não tiveram a informação, assim, eu sempre tento pensar nisso e levar as pessoas, ó, não é que você fez isso porque você quis super proteger seu filho e pronto. É porque você achava que aquilo era a forma certa, você não sabia fazer de outro jeito. E você foi cedendo a isso porque você começa a sentir o impacto quando você tem um segundo, o terceiro, porque o primeiro está muito dependendo de você. Então você começa a sofrer os danos disso já. Você começa a sentir. Mas a sua criança, o seu filho que foi super protegido, né, que foi cortado dele, foi tirado dele essa oportunidade de autonomia e independência, vai ser um adulto o quê? Né? Como vai ser esse adulto? Né? Essa criança super protegida, que não sabe abrir a bolsa, que não sabe correr, que não sabe desenvolver nada sozinho. Como é que vai ser a vida desse adulto? Então, assim, não vai ser Você mais... imagina esses jovens chegando no exército. Você imagina esses meninos morando sozinhos, tendo que fazer uma comida, tendo que cuidar de uma casa, porque às vezes é necessário. Porque, assim, existem realidades que, não, eu vou pedir iFood, a minha mãe vai mandar o dinheiro para faxineira. Existem as realidades financeiras que a mãe vai suprir até onde ela conseguir. Mas existem situações de que uma pandemia, como aconteceu, de que ninguém ia para casa de ninguém e que você precisou voltar a essa realidade. Verdade. Você precisou ter que cuidar da sua casa porque você não queria ninguém na sua casa para não lhe contaminar. Ninguém vinha com medo de contaminar, né? Em alguns casos que continua com esse serviço, mas diminuiu drasticamente o que você tinha que fazer. Né? Você tinha que colocar a mão na massa e fazer, você não sabia. Coisas básicas do dia a dia, né? Essa parte de formação, ela é necessária para a vida. A gente não pode confiar na situação financeira que a gente vive, que vai ter sempre alguém que vai poder fazer por mim, porque eu vou pagar por um serviço, eu vou comer fora, eu vou lavar minha roupa na lavanderia, eu vou pagar a faxineira para vir na minha casa e tal. A gente precisa descartar essa ideia de que o dinheiro é que decide quem eu vou ser e como eu vou ser. Porque eu tenho o dinheiro para pagar, então ele que vai decidir se eu vou precisar aprender ou não. Sim. A gente precisa descartar essa ideia. E o fato é que nós, enquanto mães, né, estamos falando uma realidade de mães. Sim. De mulheres e mães. É que nós temos uma responsabilidade muito séria de criar homens e mulheres. Não moleques. Sim. Não meninos, né? Mas homens, mulheres, que depois serão esposas, que depois serão esposos, que depois serão pais. Quantas vezes algumas mulheres, né? Isso é muito comum em círculo de mulheres, até às vezes de forma bem pecaminosa, inclusive, falando dos seus maridos, falando mal, expondo e dizendo, meu marido não ajuda em nada, eu sou sozinha para fazer todas as coisas em casa, ele não sabe lavar uma louça, ele não sabe fazer uma comida, ele não sabe se virar em nada e tudo depende de mim. Este homem foi criado por uma mulher, por uma mãe. A questão é, e como nós estamos criando, né? Porque como aí está preparando o marido da sua nora. Exatamente. Né? Então, quem o meu filho vai ser para minha nora? E eu quero que o meu filho seja um homem. Eu quero que ele não seja um moleque, um menino bobão, sabe? Sim. Que está na saia da barra, na jogando barra da saia da mãe. Isso. Tá. Que não cresceu, não passou da 5ª série. Exato, a 5ª série B para sempre. Mas nós temos essa responsabilidade. E essa responsabilidade começa desde cedo. De meninos que vão aprender a fazer algumas coisas numa casa e que são coisas simples e que são coisas importantes, indispensáveis para a vida. A mulher de Provérbios, né? Assim, ela tinha governança, assim, ela governava a casa, Sim, ela tinha... Mas ela tinha servas, tinha né? servas e ela direcionava, Isso. assim, voltando àquela situação de que você pode ter pessoas para fazer.
mas você precisa conhecer, saber. E não há problema nisso. Exatamente. Também ninguém Não está condenando. Não é pecado. Não. Graças a Deus, irmã, que você tem ajuda. Isso. Louvado seja Deus, porque você consegue descansar, aproveitar melhor. Mas você precisa ter uma noção. Você quem governa o seu lar. Exatamente. Você precisa Não ser é uma a boa outra dona de pessoa, casa. exato. Senão, não estava descrito lá na Bíblia, né? A Bíblia fala de vários assuntos, mas no livro lá de Tito diz que a gente precisa ser Sim. boa dona de Sim. casa. Então tem uma importância, assim, Exato. sobre isso. Não, quem não tá falando de que, quem trabalha fora, ou isso e aquilo. Uhum. A discussão não é essa, é sobre ensinar as crianças, sobre trabalho, sobre formação de caráter, sobre a necessidade de ajudar as crianças a desenvolver as habilidades necessárias, não tirar delas essa oportunidade e até de convívio, né? Quando você está ali fazendo uma tarefa, você está cozinhando com sua filha uma receita, Quantas oportunidades memórias de que ali estão sendo memória. criadas. Exato. E você lembrar no futuro de que você fazia aquilo, lá na casa da minha avó, aí você contar para o seu filho e ser uma história de avó. Então, assim, tem uma infinidade de benefícios em relação a isso. E não é uma coisa só pra mãe, tá? Também, assim, a gente gosta sempre de trazer esse momento que o pai também pode ter. De repente, né, nós temos alguns pais, alguns homens, ou até as irmãs estão assistindo, e aí tem esse trechinho, bota lá pro marido assistir. Mas os homens também podem contribuir com isso. Na nossa casa, o Hugo gosta muito de cozinhar, ele, assim, ama inventar coisas e ele ama cozinhar para a nossa família também. É algo muito especial, que é uma forma dele servir a nossa família também, cozinhando, os almoços de domingo, enfim. E aí, o que ele começou a fazer? Filha, vamos ajudar o papai a cozinhar. Então, a gente tem uma pia, assim, grande, e ele coloca a Suzana lá, sentadinha na pia, e longe do fogão, longe de perigo, claro, com muito cuidado, mas já começa, vamos fazer uma comida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, por exemplo, Dia dos Pais, o que eu fiz? Filha, vamos fazer uma lasanha pro papai. E coloquei lá, ela sentadinha também. E aí, toda a parte, claro, de fogo foi eu que fiz, mas para montar a lasanha, ela me ajudou. E ela botava o queijo, botava o macarrão. Então, as memórias que são criadas nesse momento de trabalho, como ela diz aqui no livro, trabalho é diversão para as crianças. Nem sempre, desejo, né? Nem sempre precisa ser diversão também. Exatamente. Nem às sempre vezes tudo é divertido. realmente. Porque a vida não é divertida o tempo inteiro, né? Não é um parque de diversões. As crianças vão falar assim, existem situações que elas se divertem. Eu quero fazer. Sabe o que a Suzana disse? Eu acho muito engraçado. Às vezes eu digo assim para ela, filha, vamos juntar os brinquedos com a mamãe. Vamos juntar os brinquedos. Ela, ai, mamãe, meus braços estão doendo. Eu digo, mas olha, já querendo botar desculpa, já querendo se livrar do trabalho. É chato, aí eu digo, tá estão bom, cansados. filha, tá doendo, mas a mamãe vai te ajudar, vai colocar junto com você. Mas você tem a responsabilidade, são os seus brinquedos, a gente vai juntar os seus brinquedos para deixar a nossa casa em ordem. Então, nem sempre é divertido. Mas a gente pode tornar divertido também. Às vezes é chato, só eu que faço. Isso. Porque só não eu fui eu que não baguncei. fui eu. Não, uma das coisas quando o general chega na sala, né? Bora, tem que organizar isso aqui. Mas não fui eu. Eu disse, eu acho que vocês não entenderam. Sim, eu não fiz. Eu não fiz uma pergunta. Quem bagunçou a sala? De quem é isso aqui? Eu disse, vamos todos organizar a sala. A pergunta foi uma ordem, não foi uma pergunta. Isso. Então, acho que vocês não entenderam. Eu vou repetir bem devagarinho para vocês entenderem. Assim, tem... colocar o lixo pra fora. Eu vou pegar no lixo do banheiro. Alguém precisa retirar o lixo do banheiro. Porque só eu que tenho que tirar o lixo do banheiro. Não, Quem normalmente tira o lixo aqui do banheiro? Samuel e Davi, porque são os maiores. Os maiores e os homens também, né? Samuel e Davi, eles tiram o lixo do banheiro, recolhem o lixo da casa e coloca lá fora. Aí as meninas, a Davi pega a roupa suja, coloca pra lavar, lá coloca na máquina, liga direitinho. Lulu, Lúcia e Laura recolhem a roupa do varal de chão, conseguem. Elas amam lavar, porque tem aquela possibilidade de brincar, de escorregar, é bom demais. Então, lavar a garagem, se tiver pra passar pano com aqueles mop, aquelas coisas assim, elas acham mais divertido e tal. E gostam de brincar. Lavar banheiro, porque elas ficam de chinelinho pra não escorregar. Criança normalmente gosta muito de mexer com água. Água e espuma. Tem água e sabão, água e espuma. Aí você vai ter a oportunidade.
E já vou deixar também aqui, abrindo parênteses, para aquilo que a gente já falou no primeiro episódio sobre a sabedoria digital, de que é um tempo que seu filho não está nas telas. Isso. Ah, o que é que eu vou fazer se eu preciso arrumar a casa, organizar a casa e meu filho não deixa? Tirando o Samuel, que foi o primeiro, né, que a partir de 2 anos a gente diminuiu a questão das telas, mas todos os outros, Samuel, depois de 2 anos, né, já ficou junto, e todos os outros, mesmo quando nasceram, quando tinha bebê que estava na fase do pós-operatório em casa, nenhum precisou ficar na televisão para que a gente desse conta das coisas da casa. Era todas as crianças envolvidas, cuidando do irmão, vendo o pai dar banho no irmão mais novo. Ah, eu vou buscar o shampoo, eu vou pegar a fralda, eu vou pegar isso aqui, precisa da pomada, eu vou pegar o algodão, Isso. vai passar o remédio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, esse senso de cuidado, de ajuda, não é... porque quando você vai olhar muita coisa na internet, né, assim, tem várias, assim, tem... não, porque me enviaram um texto essa semana que era assim... As pessoas que tiveram irmãos terão traumas porque foram responsáveis pela criação do irmão mais novo. Eu disse, minha gente, é cada uma que a gente precisa ouvir, ler, né? Mas assim, não a responsabilidade deles, mas eles gostavam de participar, né? Assim, de estar lá. E outra coisa, nem sempre precisa gostar, nem sempre precisa ser divertido, né? É um senso de responsabilidade que está sendo criado. Você não é responsável só pelo aquilo que você quer, pelo que você gosta. Quando você começa a estudar, quando você começa a trabalhar, você não faz só as disciplinas da escola que você gosta. Você só não faz as provas, os esportes da educação física que você gosta. Você só... não, só vou trabalhar no que eu gosto. Só se você tiver alguém que pague os seus boletos, amigo, se você for herdeiro. Porque se você não for, querido, sinto muito, querida. Precisa trabalhar. Preciso te dizer essa verdade. Eu preciso dizer essa verdade. Não deixe de nos seguir, por favor. Não. Continue aí. Mas você precisa pagar os seus boletos também. Você precisa sustentar a sua casa. Você não vai ficar só no que você gosta E é uma ilusão da sociedade hoje também. Nós ensinamos muitas vezes aos adolescentes, aos jovens, de que eles devem faça o que você gosta, faça o que você gosta. O que te faz feliz. O que te faz feliz. Mas nem sempre isso é possível. E aí, por isso que muitas vezes nós temos tantas famílias passando por tantas crises, porque as pessoas só querem fazer aquilo que elas gostam, aquilo que as deixa feliz. Então, se desde cedo nós ensinamos para os nossos filhos, nós nem sempre fazemos aquilo que a gente gosta. Então, muitas vezes eu digo isso para Suzana, filha, nós não fazemos só o que a gente gosta, meu amor. Nós precisamos fazer, muitas vezes, aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que a gente não gosta. Até sobre o próprio trabalho. Deixa eu falar assim, ó, o trabalho é bom. Foi Deus que criou. Mas papai preferia estar em casa, passar o dia com a gente. Mas ele precisa sair de casa cedo, acordar cedo, poderia dormir um tempo a mais, poderia descansar um tempo a mais, mas isso se faz necessário, é a vida acontecendo. Isso. Então tem que ir e tal. Então você não vai fazer o que você quer a vida inteira. Não tem como, não é bíblico, né? Deus diz que a gente não pode fazer isso, que o nosso coração é enganoso, que a gente pode fazer escolhas erradas. Então a gente tem que ter esse discernimento, a gente precisa ensinar isso desde pequeno, porque não é uma virada de chave. Não espere que o seu adulto, sua criança vai virar adulta e vai levantar do sofá e pronto, agora eu vou trabalhar. Agora eu vou lavar a louça para você. A senhora está doente? Meu Deus, quanta tristeza no meu coração quando eu vejo uma mãe doente e uma adolescente de 15 anos que não sabe lavar uma louça, fazer não ajuda em nada. Nada, nenhuma uma refeição diferente para a mãe naquele momento. Ela não consegue nem para ela se alimentar. Às vezes nós temos um monte de adolescentes, de jovens querendo salvar o mundo, salvar a Amazônia, salvar tudo, mas que não sabem arrumar o seu próprio quarto. Sim. Então você se enche de expectativas para consertar o mundo, mas aquilo que é a sua responsabilidade primária, porque você não sabe fazer. Sim. Então nós precisamos ensinar, de fato,
não dá pra gente imaginar que nós vamos passar a vida inteira fazendo tudo pelos nossos filhos, deixando eles fazerem só o que eles querem, e quando eles chegarem a uma determinada idade, eles vão fazer tudo na casa, eles Não vão vai. ajudar, eles vão cuidar de tudo, eles vão ser bons trabalhadores. E aí, muitas vezes, são pessoas que têm muita dificuldade de se segurar no emprego, Sim, de se submeter a um patrão, sim. porque não consegue se submeter, porque nunca se submeteu aos pais, Nenhuma na questão do autoridade, trabalho, né? a nenhuma autoridade. E o pior, quando você não consegue se submeter a autoridades que você vê, que você se relaciona diretamente, como que você vai se relacionar com o próprio Deus? Com a autoridade do próprio Deus. Então percebe como está aquela frase inicial, que não está relacionada à produtividade, não está relacionada à identidade. Nossa identidade não está no nosso trabalho, não está naquilo que Nossa nós carreira, fazemos. nosso diploma, nosso Não, doutorado. não. Mas é uma questão de santidade. O Senhor nos santifica à medida que nós trabalhamos. E trabalhar, né, em vários aspectos. Então, uma criança, como é que ela trabalha? Estudando. O trabalho dela, estudar também é um trabalho. Outra coisa sobre essa questão do estudo, Letícia, que... não, ela tem 12 anos, ela tá estudando e... Tá estudando, Só não estudar, pode. não pode ajudar Não em pode. nada em casa. Se estuda tarde, a manhã inteira dormindo, à tarde, aí já acorda praticamente na hora do almoço, só almoça, vai pra aula quando volta. Precisa fazer atividades, vai assistir um seriado, vai dormir tarde. E é esse ciclo que esse adolescente tem vivido. Isso. Não consegue se mover em nenhum evento da igreja, não consegue ter relacionamento familiar, não consegue desenvolver com outros amigos, ajudar outras pessoas. É interessante porque Samuel ele gosta muito de ler. E ele, se eu deixar aqui, ele pega um livro, senta e só 20 lê. tangerinas, 40 bananas e simplesmente lê o dia inteiro, né? Aí o meu filho disse, não, mas eu já fiz as minhas atividades. E é uma coisa virtuosa, ler é uma coisa boa, muito Não boa. é uma coisa ruim, Mas... né? Aí eu disse, meu filho, existe uma vida além desse livro que você está lendo. Você precisa ver as necessidades da casa, sua irmã tá aqui precisando fazer isso, ou vai brincar com seu irmão, vamos colocar o lixo, vamos me ajudar a fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Você tem, o tempo inteiro aqui para decidir ler. A gente, todos os dias aqui, às 4 horas da tarde, a gente sai pra rua para brincar, para jogar bola, andar de bicicleta, conversar com os amigos da rua e tal. Então, esse é o horário direcionado. Então, a criança, ela tem de 7 horas da manhã, o horário que acorda, né, para estudar. Então, se estuda até às 11, 11h30 e tal. E você tem a tarde inteira, de 1 às 4, para a criança organizar algumas tarefas escolares, descansar, almoçar, fazer tudo com calma. Se quiser assistir um pouquinho, dá meia hora ali, dependendo da idade, dá meia hora para assistir. Da família, né? Depende da regra da sua casa. Aí sair às 4 horas para brincar na rua, brinca até 6h30 ou 2h30 brincando na rua, andando de bicicleta, jogando bola, esconde-esconde, o que você imaginar aí que uma rua pode oferecer. E entra 7h30, 8 horas, tá com a família ali na hora do jantar, servindo a mesa, organizando a louça, colocando a louça para lavar, tirando a louça. Assim, tem uma infinidade de possibilidades de você direcionar o tempo da criança. Existem crianças que passam o dia inteiro no integral, mas aí quando chegar na parte em casa, durante o final de semana e tal, ter esse tempo com a família. É muito importante isso. Nós precisamos voltar a ter tempo com as pessoas que moram embaixo do mesmo teto. Não é apenas um lugar onde você chega, dorme, organiza suas coisas e sai, né? Não, o lar não foi projetado assim, para que a gente tenha um lugar de apoio que entre e saia e não tenha um bom relacionamento, né? Não sejam pessoas desconhecidas e dividam esse mesmo espaço. O lar não foi projetado para isso. A gente precisa acordar, reorganizar, assim. Não é uma coisa pra gente ficar assustado, se sentir culpado. E paralisar, né? Paralisar. Não, é pra gente reajustar. Como é que eu tô fazendo? Eu tô chegando à noite, já volto meu filho pra dormir, fico no telefone, ou converso um pouco, a gente lê um livro, coloco ele pra dormir, faço aquele ritual com a criança, janta junto, faz uma refeição, no fim de semana faz programa junto, devocional.
no fim de semana faz programa juntos com a família. Uhum. Eu amo ter amigos e casa cheia, mas às vezes o eventos demais, né, com outras pessoas perde a essência da família, né? Isso. A satisfação, o prazer de estar só entre vocês. Uhum. Sempre tem que ter alguma coisa para que o fim de semana seja legal. Isso. Se fosse. Tanto é que na pandemia, voltando ao exemplo, né? Uhum. Que a gente teve, muitos casamentos eles se Muitas desfizeram, famílias foram muitas famílias desfeitas. foram porque não tinha mais um vínculo ali afetivo, né? Não se Muitos pais suportavam. quase surtaram, quase enlouqueceram com as crianças dentro de casa. Não se suportavam Muitos mais. pais que não conheciam seus filhos e passaram a conhecer, porque aí estavam convivendo juntos, estavam ali diariamente com os filhos durante muito tempo. Exatamente. Então, assim, é esse tempo, né? E o trabalho faz parte de todo esse processo, porque não existe vida sem trabalho, Isso. né? Não é só, a gente tá falando aqui de um trabalho remunerado, a gente tá falando de serviço, de oportunidade de contribuir com a vida de outra pessoa. Não tem nada para você fazer na sua casa, mas o seu filho, seu filho pode ajudar a vizinha do lado. Isso é quase um pouco impossível, viu? Então, porque, né? meu Deus, um negócio que não acaba nunca mais é serviço de casa. Sempre vai coisa pra fazer. Mas mesmo que não, que né? não acabe, vamos ajudar outras pessoas, Sim, né? sim. As suas habilidades, seus talentos. E você essa pode... é uma coisa muito importante. Nós não ensinamos mais os nossos filhos a servirem, a terem oportunidades de serviço. Nós não oportunizamos mais que eles sirvam as pessoas. Quando a gente vê em Tito, né, falando que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, inclusive, a servirem. Exatamente. E essas mais novas podem servir as mais velhas. No outro episódio que nós falamos sobre a mãe no lar, sobre o livro A Mãe no Lar, nós falamos às vezes sobre essa sobrecarga que está nas mulheres, nas Sim. mães. Veja bem, se nós estamos dentro de um círculo de comunhão, dentro de uma igreja, as meninas mais novas, as jovens, elas podem ajudar essas irmãs da igreja. Sim. Não só as suas próprias mães, Sim. mas ajudar outras mulheres de dentro da igreja, de ficar um pouquinho... É muito comum, por exemplo, né? Nos Estados Unidos a gente vê muito esse trabalho de babysitter, né? Sim. Moças bem jovens que vão lá e passam algumas horas com aquelas crianças porque o casal vai sair, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. E muitas vezes nós não ensinamos mais as jovens a fazerem isso, a cuidarem dos mais novos, a serem esse apoio para mulheres. Até já começar a desenvolver uma autonomia financeira, né? Assim vai crescendo. Isso. Já tem idade de conseguir um trabalho remunerado e tal. Às vezes não tem nem habilidade, porque não foi treinado em nada. Não sabe. Não sabe fazer nada. Nada. E aí como é que vai começar a trabalhar? Arroz branco que tem que botar sal e água. Não sabe fazer. Então, algumas coisinhas assim, né? O trabalho da casa, os nossos filhos podem fazer, e aí dependendo, obviamente, das idades, então já começar tanto no cuidado com eles mesmos, o cuidado com o quarto deles, de chegar da escola, ter uma rotina, guardar, por exemplo, né? Guardar a sua fardinha, guardar a sua bolsa, já arrumar a bolsa do dia seguinte, ter um horário lá, ter uma tabela para criança de horários. Essa questão da organização, ela é sempre citada porque ela foi, assim, ela é bem lembrada na própria criação. Sim. Deus fez de uma forma tudo organizado. Ele podia ter feito assim, crie-se tudo. Isso, tudo de uma vez. E tudo estaria pronto. Mas ele fez com um propósito. Cada dia, cada coisa, cada detalhe, citou cada coisa que estava fazendo, tem um propósito. Avaliou no final de cada dia. Se não foi à toa, né? Se não fez, eu quero fazer e vou fazer de qualquer jeito. A gente precisa ter, sim, esse zelo. A gente precisa zelar pela organização e ensinar isso aos nossos filhos, né? Tudo isso é passar para outras gerações aquilo que Deus nos ensinou. A gente não pode negligenciar isso, né? Como o Salmo 78 diz, né? Os grandes feitos do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou, a gente precisa passar o bastão. Exato, exatamente. Mais alguma coisa? Mais alguma reflexão? A gente conversaria Teria aqui. muitas coisas, né? Muitas coisas para falar, mas a gente está tentando se controlar para deixar para outros vídeos, para outros livros, outras conversas. Mas aí vocês podem continuar aqui nos comentários. Fala o que é que vocês estão
achando, como é na casa de vocês, como é que vocês envolvem as crianças no serviço no dia a dia, as dificuldades, né? Às vezes vocês compartilham e abençoam outra pessoa que lê os Isso, comentários, porque isso. sempre tem um leitor dos comentários, né? Sempre. Sou uma leitora de comentários, só para compartilhar aqui a experiência. E lembrem de estar curtindo cada vídeo, salvando, encaminhando para outras pessoas que elas possam conhecer também o nosso perfil, conhecer os outros episódios, conhecer o conteúdo. Lembrem do livro, né? O livro pode lhe ajudar em nenhuma dificuldade que você tenha, né? Qual o conceito que o senhor tem para o trabalho, quais os benefícios do trabalho, qual o perigo da superproteção. As crianças, elas têm capacidades, têm habilidades, independente da idade, a não ser que ela ainda mame. Mas, assim, a partir de 2 anos, ela já consegue. 1 ano e alguma coisa, a gente já vê muitos frutos. Experiência própria, que ninguém está falando de causa alheia. Não, eu acho, né? A gente vê isso em livros, mas também a gente vive isso. E nós também fomos criadas assim, né? Exatamente, né? Assim, a família da minha mãe, com 9 anos, já fazia muita coisa. Mas esse vídeo é realmente esse bate-papo, essas conversas que a gente tem tido é para relembrar, né, quais são os nossos objetivos, qual é o objetivo do Senhor, quais as nossas expectativas, o que é que o Senhor tem nos ensinado. E é sempre uma oportunidade para recomeçar. É sempre uma oportunidade para ajustar e voltar àquele caminho que a gente se perdeu. Então, compartilhem, comentem e divulguem o vídeo, tá? Até a próxima. Muito obrigada por estar conosco. Até a próxima. Deus abençoe vocês.